é a única mulher na Câmara de Itabuna, o que uma cidade com 52% de população feminina e que tem no Legislativo a representação de menos de 5% dessa população. Vilmaci, por que a participação da mulher é tão pequena em Itabuna? Obrigada pela oportunidade. Queria cumprimentar todos. Eu acho que a gente tem um desafio, né? É um desafio a nível de Brasil, acho que de mundo. Todo mundo sabe que essa luta das mulheres, ela não é de agora. A gente nunca teve representações nos espaços de poder, nos espaços de decisão das mulheres. Isso é uma cultura que ainda perdura, né, que ainda está cristalizada na nossa sociedade, e isso reflete muito, né, nas representações. A gente não conseguiu avançar tanto ainda sobre esse tema, né? Então, esse é um desafio que segue, a gente segue com esse desafio, porque realmente nós somos maioria na nossa sociedade e a gente não percebe isso nas representações nos diversos espaços, nos espaços de poder político, né? E nos espaços também de empresa, com cargos de decisões, em conselhos de decisões, enfim. A gente precisa desconstruir essa cultura, né, de que a mulher ela foi criada só para ficar no cuidado, como dona de casa. A gente tem rompido essa discussão, mas isso não tem ainda se aplicado nas representações, do ponto de vista do percentual. Acho que você pode até trazer para a gente verificar que as representações das mulheres nos espaços de poder é muito pequena, considerando com a população de mulheres que a gente tem ativa que vota. Isso é um dado. Então, Itabuna também amarga isso. Itabuna também tem um resquício de cidade, né, coronelista, uma cidade muito autoritária e preconceituosa, machista, misógina. E isso reflete nas representações. É por isso que nós estamos aí no segundo mandato. A gente está no primeiro mandato, conseguiu essa reeleição agora no último dia, no dia 6. A gente agradece muito a população, mas a gente segue sendo a única mulher na Câmara de Vereadores. A segunda colocada ficou com 32º lugar. A gente teve outra vereadora que alcançou mais de 1.000 votos, 1.050 por aí, mas não conseguiu entrar. Então, a gente faz esse retrato, né? Essa reflexão. É o momento da gente fazer essa reflexão. A população de Itabuna, as mulheres também, que nós somos maioria aqui em Itabuna, ativas que votam. É importante a gente ressaltar isso. A gente não está falando de mulheres que não votam. A gente está falando de mulheres que votam. E que podem ser candidatas e que votam, e que elegeu a maioria do parlamento masculino. Isso é algo que a gente precisa tratar, enfrentar isso de frente para desconstruir e dizer que a mulher ela pode estar sendo representada, mas ela também pode representar em qualquer espaço. E a gente tem provado isso, a história tem mostrado os papéis assim de importância, os papéis que as mulheres têm desempenhado na nossa sociedade. A gente já tem provado que nós temos essa capacidade. Agora, a política começou para você no sindicalismo. Você é presidente do Sindicato dos Servidores. Há quantos anos você é presidente? E aí, teve dificuldade para chegar à presidência também como mulher? Para mulher, toda jornada de mulher é difícil, não é fácil não. Até para a gente estar nas representações, como é uma presidência de um sindicato, porque é algo também, um ambiente totalmente masculinizado, né? A história diz isso e a realidade diz isso, né? Nós temos poucas mulheres no comando de sindicato, de empresas, e eu faço parte desse pequeno número também de mulheres que representa uma classe trabalhadora. Então, a gente conseguiu, né, através da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, da nossa atuação, ser presidente, né, de um sindicato e se consolidar como representação a nível de cidade. Isso foi importante. A gente também tem uma categoria, todos sabem que eu milito nos servidores públicos, também é uma área de trabalhadores que também tem uma participação expressiva de mulher. E a gente fez esse caminho, né, fruto da nossa atuação em defesa do conjunto dos trabalhadores do serviço público e do próprio serviço público, né, que é responsável aí para executar as políticas públicas sociais do nosso município. E não é fácil a gente chegar nessa posição, não Agora, é no fácil. sindicato, você já conseguiu fazer a diretoria ser paritária, metade mulher, metade homem? Sim, sim. No sindicato a gente tem mais até mulheres. Como é que é essa composição? No nosso, né, o qual eu pertenço, a gente tem, a maioria tem paridade. Acho até que nós temos
há mais uma mulher do que homem, nós somos maioria. Então, no comando, nos cargos mais decisivos, a gente tem mulheres. É mulher vice-presidente, nós temos a mulher presidente, a vice-presidente é mulher e a secretária-geral é mulher. Então, nesse comando aí, a gente tem mulheres que estão na frente do sindicato. Isso é importante, é um dado importante para que a gente coloque, né? Que a gente considere esses cargos como os cargos de mais importância, porque é quem está na frente no dia a dia lidando, né? Com o dia a dia do sindicato, fazendo os embates, as discussões, os enfrentamentos, né? As reuniões, as assembleias, e são as mulheres que lideram esse processo. Agora, por exemplo, nas prefeituras, na eleição desse ano, 727 mulheres foram eleitas prefeitas, 2 de capitais. São 27 capitais, tem 2, quer dizer, 10% também, né? São 13% das prefeitas, 13,2%. Já vereadores, são 12 mil mulheres, em torno de 12 mil, 17,9%, num universo de 57 mil homens, 56.900 e poucos homens. Quando você vai para deputado federal, são 91 deputados federais e 513 deputados. Isso representa 18%. Esse grupo aí até teve um aumento. E no Senado, entre 2018 e 22, 19 e 22, 19 tinha 12 senadoras, agora em 22 tinha 10. Só que dessas 10, 4 são suplentes. Como é que você vê esse cenário e por que também essa participação na vida nacional menor? As mulheres, elas têm dificuldade de fazer as disputas. Nós temos dificuldades, é importante a gente salientar aqui que uma disputa eleitoral para um homem e para uma mulher tem diferença. Tem diferença. Para a mulher é muito mais difícil, é muito mais pesado. Porque assim, porque nós somos mulheres, só pelo simples fato de ter mulher. Nós temos outras atribuições que são imputadas para a gente que a gente não tem como compartilhar. É nossa, a sociedade diz que é a gente que tem que fazer. E a gente tem desconstruído isso, né? Tanto é que na casa, eu estava ontem numa escola falando sobre essa questão, né, das mulheres, da democracia, do papel do poder legislativo, e a gente identifica isso. E foi uma das coisas que eu cheguei a fazer até um exemplo grosseiro, né? Quem é a cuidadora da casa? Quem tem a responsabilidade para a mentalidade da sociedade, da casa, dos filhos? É a mulher, não é isso? Então, mesmo que a gente ouse e queira participar desses processos políticos que demanda que a gente tenha muito tempo nessa jornada, como é a política, a gente é sacrificada, a gente é cobrada em casa. Não só pelos nossos familiares, mas a gente é cobrada pela sociedade. Se eu não vou para a reunião da minha escola, que eu quase não vou, quem vai é meu esposo, a mãe não vem. Então, a sociedade tem uma cobrança maior com as mulheres. Então, a gente tem que desenvolver esse papel e a gente tem que desenvolver o papel que já nos colocaram e que ninguém quer compartilhar com a gente, né? Os familiares. A gente está nessa batalha, na luta, para a gente garantir que as pessoas compreendam que é um papel da coletividade, não é só um papel de cuidadora das mulheres. E não só eu que tenho a obrigação de cuidar da minha filha ou da minha mãe. Os outros componentes da família têm a obrigação também, mas isso também é uma das dificuldades que a gente enfrenta, porque a mulher já nasceu com esse papel de cuidadora, de ser a mulher que sustenta a família do ponto de vista do serviço, e o homem, esse alfa, o predador, que resolve as coisas, que traz o alimento para casa. Só que mudou, né, uma situação. As mulheres hoje, pela estatística, são arrimo de família, a maioria das mulheres. Aí as mulheres têm essa obrigação hoje, do ponto de vista financeiro, de fazer as despesas da casa, de dividir, mas esqueceram também de tirar outras responsabilidades, de incluir a mulher, como também poder participar desses processos políticos, né? Que é muito mais difícil. O senhor sabe que, historicamente, para a gente conseguir se candidatar, teve que ter uma imposição na lei de 30%, porque as candidaturas, elas eram muito laranjas. Laranja, né? A gente colocava as mulheres para ter antes aqueles 30% daquela cota, não, né? Não tinha nem essa obrigação de 30%. A gente tem que resgatar aí o nosso processo dessa luta. Não tinha. Primeiro que era só os homens que podiam ser candidatos. A mulher nem votava. E a gente foi avançando, a mulher pôde votar. E aí, de forma limitada, né? Só era um grupo de pessoas, de mulheres que votavam, e depois a gente avançou para todo mundo votar. E depois conseguiu que as mulheres fossem candidatas, e aí os homens, né,
a correlação entre homem e mulher é muito desfavorável para a mulher, é favorável para o homem. Então, o homem se mantinha, mesmo a gente tendo a condição, do ponto de vista do direito, de se candidatar, mas não tinha condições objetivas. A legislação garantia, mas objetivamente a gente não tinha essa condição. Aí o que surgiu? A gente fez a luta para ter pelo menos cota de mulheres, 30%. E aí começou, é a obrigação dos partidos ter 30%. Aí bota laranja. Só que aí colocou laranja só para legitimar a chapa. Então a gente legitimava o protagonismo do homem, né? Para que o homem fosse candidato e fosse eleito. E hoje a lei endureceu mais, as mulheres não necessariamente têm que ser laranja, ela precisa ter voto. Ela precisa ter uma campanha para que legitime toda essa chapa. A gente avançou mais nisso, mas existe o subterfúgio, né? Subterfúgio, as manobras, para que as mulheres sejam enfraquecidas nesse processo. Então, o orçamento é disputado, se a gente brincar, a gente fica com a menor fatia, a gente tem que fazer a luta, tanto é que teve também um percentual para as mulheres de dinheiro, porque senão os homens pegavam todo esse recurso em detrimento das candidaturas femininas, e tudo isso é um processo mesmo de luta que a gente tem histórico, que a gente tem avançado, e aí a repercussão desse avanço é o que o senhor já conversou aqui nos bastidores, que é essa subrepresentação, porque antes nem subrepresentação tinha, era só masculinizado, tanto que os espaços são projetados para homens, não para a figura feminina. Agora, a Câmara também tem 21 representantes e desses apenas 8 se reelegeram. Uma renovação de 60 e poucos por cento. Como é que foi esse processo e por que essa renovação tão grande? Foi uma renovação, acho que relativa, porque já teve outras candidaturas, outras legislaturas que a renovação, acredito que foi maior. A gente teve 57% da renovação. Foram 9 candidatos reeleitos, entendeu? Teve um que dos 20 foi um só que se reelegeu, parece. Teve, eu não sei exatamente esses dados, né? Mas teve outras situações que teve uma renovação menor. A gente teve uma renovação boa, basicamente 50%, 50%, né? Foi 56%. Agora, muita gente alega que foi aquela mudança dos partidos, né? Os partidos botavam 20 vereadores, 40 vereadores, 50, passaram a ter de botar só 22. Mudou também a legislação, fez algumas limitações. Hoje, um partido ou uma federação, como é no meu caso, ela tem o limite de candidatos, né? Até 22 candidatos. A nossa federação, ela foi só com 13 candidatos, mas os partidos, ele tem essa limitação de colocar até 22 candidatos. Isso também pode ter sido, né, um elemento que contribuiu para esse processo. E tinha gente conhecida que teve votação inexpressiva também, muita gente que não conseguiu o mínimo de votação assim razoável, né? Muitas votações ficaram em 700, por exemplo, Guinho foi vice-prefeito, vereador, ficou com quase 800 votos e tal. Para citar um exemplo, né? 800 votos é muito voto, para a gente pensa assim, é voto. Agora, qual é o segredo para o sucesso de uma campanha de vereador? Porque é uma luta difícil, são 300 e tantos candidatos, 17 candidatos por vaga, se for concurso vestibular. É tipo um vestibular, né? Só que o cara faz um marketing bom para se candidatar, mas quando chega no cargo não usa esse mesmo marketing, não usa essa estratégia. Eu não sei assim, não sou muito experiente nessa tarefa, né? Primeiro porque eu não mudei muito a nossa linha, né? A gente continuou com o nosso perfil, com a nossa essência, debatendo as nossas bandeiras, não teve mudança no nosso comportamento. Eu acho que isso também contribuiu para que a gente tivesse êxito nessa reeleição. Também a gente teve uma atuação importante nos segmentos que eu represento, né? Que é servidor público, a gente teve uma luta, a gente teve trabalho, a gente tem trabalho, a gente tem projeto, é um mandato que não faz vergonha a gente apresentar todos os feitos desse mandato, é um mandato que trabalhou, que impactou a vida de pessoas, então tanto na minha categoria de servidor público, que a gente sabe que precisa avançar mais, mas a gente deu o primeiro passo, a gente estava no marco zero, a gente saiu desse marco zero. A gente também teve atuação no segmento de mulheres, hoje a gente é uma representação das mulheres, e isso a gente não vestiu essa camisa depois que está no parlamento. Essa camisa já era nossa, a gente já vestia essa camisa da defesa das mulheres, da importância das mulheres participarem dos espaços de poder, das mulheres ser respeitadas, de ter salário igual. Esse debate a gente já fazia dentro do próprio sindicato. E aí eu acho que isso também contribuiu. A gente tem projetos sociais em alguns bairros,
A gente influenciou na mudança de alguns bairros também para melhorar para o povo. Eu acho que isso também influenciou. Um mandato de trabalho, um mandato com responsabilidade, que respeita a diversidade, que respeita a opinião. A gente também tem esse perfil, a gente não conduz o nosso mandato com a violência, a gente tem opiniões diferentes, a gente diverge, que é normal da democracia, mas a gente não tem essa expressão de eliminar aquele que também pensa diferente da gente ou que tem sua opinião, que isso é inerente da própria civilização democrática, né? Agora, você é vereador em uma cidade que tem uma fama de ser uma cidade rica, herança do cacau e tal, só que não é bem assim. Itabuna é a 160ª cidade do Brasil em população. Até aí é ótimo. Quando você vai para a renda per capita, que é R$ 20.000, a renda per capita do itabunense, nós somos 3.168. Ilhéus é 1.900 e tanto, porque a renda per capita de Ilhéus parece que é R$ 32.000, 56% a mais do que a do itabunense. Quando você vai para a renda per capita na Bahia, Itabuna já foi uma cidade rica e tem essa tradição de ser uma cidade rica, nós somos 43 em renda per capita. E o sétimo em população, já fomos o terceiro. E o mais grave, 39% da população itabunense vive de Bolsa Família. Quer dizer, nós estamos numa cidade que a agricultura contribui só com 1% do PIB, produção da riqueza. Como mudar isso e fazer que Itabuna volte a crescer, volte a ser uma cidade de desenvolvimento? Realmente a gente tem um desafio, porque essa região sul, como o senhor sabe muito melhor do que eu, é uma região que sempre trabalhou com a monocultura, o cacau. Todo mundo prevalecia do cacau. É um fruto que é considerado ouro, né? Sobretudo na década passada, e que com pouca investimento você tinha muito dinheiro. O cacau era um valor alto, era considerado, os fazendeiros, quem tinha às vezes até uma chácarazinha, como a gente chama lá O na cara roça, que uma burarinha. desenterrou era um Tinha fazendeiro. uma vida confortável, uma vida digna, né? Então, a gente está muito nesse olhar. Eu acho que agora que a gente está rompendo para abrir a mente e os horizontes para entender que essa fase passou, não que a gente tem que desprezar o cacau de forma nenhuma, é a simbologia, é a nossa identidade. A gente precisa também fazer investimento para resgatar, se for possível, necessário, trazer essa produção para a nossa região, mas a gente não pode perder de vista as outras alternativas. O comércio, a agricultura, a gente precisa também diversificar a nossa produção aqui na nossa região. Tanto diversificar a produção, como também a gente fazer o que está fazendo muito hoje, a produção e também fazer o processo dessa produção. Porque a gente ainda pecava de ser a monocultura por achar que o cacau era tudo, a gente nem processava esse cacau, a gente exportava. Era tão fácil, era tão bom que não precisava ter trabalho, só era tirar dos pés de cacau, né? E levar para o coxo, secar e exportar. Então, esse processo era simples, não precisava nem de muita qualificação do ponto de vista, né, de tecnologia, de intelectualidade, né? E a gente se achou que isso não acabava. E a gente foi surpreendido com esse processo de queda do cacau. Isso impactou muitas vidas, né? Impactou muitas famílias, impactou muita gente. Isso também gerou o êxito aliás, gerou que as pessoas da nossa região fossem embora daqui, a gente esvaziou a nossa região, porque as pessoas precisavam sobreviver, sobretudo aqueles que eram trabalhadores rurais. Então, a gente tem uma diversidade, né, que impactou para que Itabuna, essa região, fizesse esse declínio. E aí a gente demorou muito de compreender e buscar outras alternativas. Muita gente ficou depurando esse processo, vendo o que ia fazer. Muita gente foi embora, outros teve até suicídio, né, de pessoas de fazendeiro. Então a gente viveu um problema que foi um impacto não só nessa questão financeira, atrapalhou a vida pessoal, social, econômica dessas pessoas. Agora, você acha que falta uma articulação maior entre o poder público e a iniciativa privada? Por exemplo, a CEPLAC hoje é sucateada. A CEPLAC funciona o mínimo, já deu uma área para a Universidade Federal, agora recebeu mais um espaço de 11 hectares. E, quer dizer, eu acho até que aquele restaurante que tinha da CEPLAC e aquele hospedaria podia ser transferido até para a universidade, que faria um restaurante universitário com mais utilidade, em vez de ter mais um elefante branco e um órgão desmobilizado.
Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer, né, o aproveitamento dos equipamentos, né? Não dá para a gente desprezar. Aquilo é um patrimônio, né, público, e a gente também, infelizmente, a gente vive numa sociedade que deprecia as instituições públicas, né? Não acredita nas instituições públicas, muitos até da iniciativa privada. Usa o público para se completar, para sugar o lucro, a possibilidade de recurso para potencializar o privado. É uma discussão extremamente profunda, porque cabe muita decisão e mudança de mentalidade da nossa própria sociedade, da nossa própria região, porque muitas vezes as pessoas estão no departamento público, se vale do público, trabalha no público e não acredita no equipamento público. Eu sou diferente, eu sou diferente, não, eu tenho essa visão, é a minha opinião, alguém pode ter diferente de mim, mas eu acredito nos equipamentos públicos, eu acredito no serviço público, eu acredito que a gente pode influenciar, impactar na vida da sociedade. Se a gente é uma sociedade extremamente desigual. Se a gente fracassar no setor público para a gente garantir em todos os segmentos, no social, até nessa questão dos investimentos, a gente não apostar no público, não achar que o público é importante, a gente vai ficar só sendo sugado mesmo, né? E as pessoas ainda depreciando. Sabe quando você se utiliza de alguma coisa e você ainda fala mal daquela coisa? É essa sensação que eu tenho com o serviço público. Porque todo mundo fala do serviço público, mas todo mundo quer participar de uma licitação. Todo mundo quer ter projetos dos governos, entendeu? Projetos, disputar projetos. Então, não dá para você também você ficar esculhambando aquilo que você utiliza. Agora já senti, até na eleição municipal, que é um negócio provinciano, que o voto tem algum interesse. A pessoa vota não é só no candidato em si, é também no interesse dela, de alguma forma, de algum sentido. Um porque tem um parente empregado, outro porque tem outro não sei o que lá, outro tem interesse de chegar ao poder, e tem também até o poder da criminalidade que quer chegar ao poder para usar o retorno. Por exemplo, o empresário bem-sucedido não vai gastar dinheiro numa campanha de ninguém, mas o grupo do crime organizado vai porque vai usar o lixo, vai usar a saúde, vai usar a infraestrutura, as obras de infraestrutura para ganhar dinheiro em cima disso. Mas aí também é só uma reformulação. Eu acredito que eles investem em campanha, assim, tanto é que são campanhas, tem campanhas milionárias, a gente tem bancadas no Congresso, né? É bancada da bala, é bancada do agronegócio, é bancada de tudo. Então, essas bancadas, ela infla essas eleições, essas candidaturas, essa disputa. Claro, porque lá essa pessoa vai estar defendendo os interesses desse segmento. Então, para a gente, a correlação é muito difícil, porque a gente precisa, o nosso voto é um voto que a gente precisa da consciência da coletividade. E esse discurso, embora um discurso já ultrapassado para muita gente, foi o discurso que a gente usou da coletividade, não da individualidade. Porque você contrapor uma realidade que está sendo instituída na sociedade, cristalizada, consolidada, que é o individualismo, é o meu próprio umbigo, sem olhar para o outro, é muito difícil esse discurso da gente fazer da coletividade. Mas a gente não abandonou esse discurso. O nosso discurso para a nossa reeleição é que a gente faz a luta da coletividade. Não é uma luta para a gente beneficiar um grupinho ou o meu próprio umbigo ou familiar. É um grupo de projeto de sociedade. A gente quer dar nossa contribuição na sociedade do ponto de vista do desenvolvimento social, que é bom para todo mundo. Social e econômico. Claro que a gente precisa também de emprego. O nosso povo precisa trabalhar, precisa também ser responsável pela sua sobrevivência do ponto de vista econômico. Mas o Estado e o setor econômico têm que criar as condições para isso. Agora, você como mulher, o que você sugere para ter uma maior participação da mulher, não só na política itabunense, mas na política nacional? Uma participação justa e equitativa. Olha, não tem segredo, porque a gente está fazendo a receita. O problema é que não está tendo o resultado necessário. Não está tendo resultado e também a gente não está fazendo essa luta e essa luta ela está sendo aceita, ela está tendo resistência pelo outro lado. Existe uma parte que resiste que as mulheres participam. Tanto é que vocês veem aí o índice de violência contra a mulher, de ataque às mulheres. Então, a sociedade, de modo geral, uma parcela grande, ela não aceita que as mulheres estejam nesse espaço de poder. Eu não sei se tem medo de que as mulheres tomem o seu lugar. A gente sempre faz esse discurso. A gente não quer tomar lugar de ninguém, de homem e de ninguém. A gente só quer ter também a possibilidade, a oportunidade de participar
Porque nós temos contribuições valiosíssimas para dar para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nós fazemos parte dessa sociedade, nós sofremos todos os movimentos dessa sociedade. É natural que nós, enquanto mulher, participemos desse debate, da construção da sociedade, que debatemos a economia, que debatemos a sociedade, o desenvolvimento. Debatemos aí a política social, debatemos política que lida diretamente conosco, as mulheres. Discutir as mulheres sem a participação das mulheres, eu acho até uma prepotência, uma arrogância social de quem defende ou de quem se comporta com esse discurso. Então não dá para a gente falar de determinado segmento sem ouvir esse segmento, sem esse segmento participar efetivamente, porque é quem sente as dores e sofre todos os ataques aí desse sistema perverso com as mulheres. E você vai lutar, por exemplo, aqui o governo municipal, que você apoiou na candidatura e é seu aliado político em tempo partidário, tem a paridade também entre mulheres no secretariado? A gente defende, claro, isso, mas eu não tenho como impor porque eu não sou a prefeita, né? Uhum. Isso aí é muito da decisão do prefeito, das suas articulações, da sua compreensão, mas a gente faz a defesa que tem as mulheres nos espaços de poder, nos espaços de decisão, em secretarias. Essa gestão, ela é uma das gestões que teve um percentual, considerando com as outras, relativo de uma participação de mulheres. A gente teve secretária de promoção social, a gente tem secretária de saúde, a gente tem secretária de educação, a gente tem secretária de infraestrutura, uma secretaria que realmente tem um recorte totalmente masculinizado e tem uma mulher. Então, a gente também precisa considerar e reconhecer os passos. Não é o ideal ainda, que a gente sabe que não é o ideal, a gente precisa avançar muito, mas a gente precisa reconhecer os passos que são dados. A gente tem secretária, a gente teve gestão do passado aí, que só teve uma secretária mulher. Uma secretária mulher. Até pelo perfil da mulher, que é considerada uma mulher firme e forte. Mas teve gestão que quase não teve secretária de mulher. Essa gestão é uma gestão também que contemplou mulheres nas secretarias, nos espaços de secretaria, que são os espaços importantes. A gente teve também presidente do hospital de base, passou uma mulher por lá. É importante a gente fazer esse registro, mas a gente precisa consolidar isso, que isso seja algo naturalizado na sociedade itabunense, que é normal estar uma mulher em uma secretaria, é normal estar uma mulher no comando da IMAS, é normal estar uma mulher no comando do hospital de base. Isso tem que ser naturalizado e que a gente não é. Quando a gente tem mulheres nesses espaços de poder, acaba sendo repercutido porque é algo incomum, não é comum. A gente quer naturalizar, a gente quer tornar isso comum. As mulheres nos espaços de poder, de decisão, pensando na nossa cidade, dando a contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade em todos os segmentos, porque nós temos capacidade para isso. Certo. E você tem alguma sugestão para o governo municipal? Como nós estamos com o tempo limitado, Sim. Vilma, eu vou lhe agradecer a sua participação e vou convidar o meu outro entrevistado, professor Joel, que também vai falar de um assunto interessante. Ótimo, é isso aí. Sobre o projeto Gogó da EMA, que está inscrito no concurso nacional da Federação de Arquitetos, os melhores projetos Agropop 24, que você pode votar pelo Instagram, né? Certo, você acessa lá e vota. Tranquilo. Viu? Eu agradeço, Kleber, pela participação. Muito obrigado pelo papo.